Observe esta foto, eu sei, parece incrível, e não é falsa, ela corresponde a um dos acontecimentos mais memoráveis da história da aviação, o incidente da Tower Bridge. O dia em que um piloto sequestrou um Hawker Hunter, sobrevoou o Big Ben e atravessou a Tower Bridge, uma das acrobacias mais incríveis e mais vistas. Tudo isso para protestar contra as más políticas que estavam sendo implementadas pelo seu governo. Mas por que o que ele fez foi tão importante? Por que exatamente ele protestava e o que aconteceu depois? Neste vídeo vamos falar sobre esse incidente, então vamos começar pelos antecedentes. Os últimos anos da década de 50 e o início dos anos 60 foram tempos difíceis para a Força Aérea Real. Em 1956, eles sofreram uma dura derrota política no Egito ao tentar recuperar o controle do Canal de Suez das mãos do general Nasser. Nesse conflito, os britânicos deram de cara com a realidade. Era evidente que eles já não podiam mais financiar um exército mundial massivo como se fossem uma grande potência militar. Seu poder econômico e político já não era o mesmo de antes da Segunda Guerra Mundial, então foi preciso fazer grandes mudanças. Em 1957, o ministro da Defesa Duncan Sandys publicou um documento que detalhava as mudanças drásticas que haviam ocorrido. Houve muitas mudanças e cortes, mas a Força Aérea foi a mais afetada. Sandys acreditava fortemente que os mísseis terra-ar relegariam o uso de aeronaves interceptadoras. Por isso, a operação, fabricação e desenvolvimento de aeronaves, que eram caros, estavam em excesso e deveriam ser suprimidos ao máximo para focar na criação de radares e mísseis. Buck e Hawker Siddeley precisaram cancelar grandes projetos de aeronaves e reduzir bastante a produção. Com menos aeronaves, também precisavam de menos pilotos e muitos deles foram transferidos ou simplesmente demitidos. Na verdade, houve uma grande redução de pessoal militar em todas as forças armadas britânicas naquela época, de 690 mil efetivos em 1957 para 375 mil em 1962. O moral da Força Aérea Real estava muito baixo porque todos achavam que literalmente iam parar de voar aviões. Estamos falando de que uma das maiores forças aéreas da história, que lutou nas duas guerras mundiais e que era uma das instituições mais prestigiadas do mundo, estava sendo pouco a pouco suprimida. Os cortes eram em todos os níveis, mas pelo menos as tradições eram respeitadas. Todos os desfiles e espetáculos comemorativos eram realizados sem falta, e mesmo com o moral baixo, os pilotos honravam a memória daqueles aviadores que os protegeram da Alemanha 2 vezes. Mas tudo isso mudaria em 1968, aquele ano marcava o 50º aniversário da Força Aérea Real. Todos estavam empolgados porque era esperado um espetáculo aéreo sem precedentes na nação britânica. No entanto, devido a um grande corte orçamentário, naquele momento nem sequer foi possível realizar um evento convencional na capital. Os pilotos da Força Aérea Real estavam furiosos com o primeiro-ministro Harold Wilson e com toda a cúpula política. Esses mesmos pilotos tinham visto, quando crianças, com seus próprios olhos, como os pilotos do passado defendiam seu país, e agora, por tantos cortes, nem sequer era possível relembrar suas ações heróicas. No entanto, apesar da raiva, ninguém queria protestar porque tinham sorte de ter um emprego. Mas houve um piloto que não ficaria de braços cruzados. Ironicamente, dias depois do 50º aniversário, uma missão de treinamento foi programada como se fosse um dia qualquer. 4 Hawkers Hunter FGA-9 decolariam da base de Tagmar, em Sussex. Eles sobrevoariam a costa até chegar a West Rydham. Essa formação seria liderada pelo nosso protagonista, o tenente Alan Pollock. A decolagem e o início da missão estavam ocorrendo como esperado. Ao chegar a Hartsfield, Pollock começou seu plano. Pollock começou a retornar para a base. Ele percebeu que decolar novamente não era uma opção, que a decolagem naquele momento não funcionava bem e acabou ficando sem encontrar um companheiro. Posteriormente, Pollock apagou. Depois começou a se afastar de seus companheiros pouco a pouco e, quando teve a oportunidade, se separou completamente sem que eles vissem para onde ele foi. Ele tinha um mapa do sul da Inglaterra escondido nas calças, ele o tirou e foi diretamente para a capital. Sintonizou a frequência da base de controle, depois para a base de avião comercial.
os aviões comerciais. Seus companheiros, ao perceberem que ele não estava e tendo ouvido suas reclamações, pensaram que era um problema menor e que ele havia pousado em alguma das bases. Por isso, seguiram para o norte. Sem se preocupar, Pollock continuou seguindo os trilhos do trem, voando a 30 metros do chão, a 650 km por hora. Era um verdadeiro espetáculo visual. Esses trilhos o levaram até o Tâmisa. Tudo era improvisado e ele não tinha planejado uma rota específica, então era perfeito. No rio não havia prédios e era um caminho direto até seu objetivo. Pollock seguiu o rio até a casa do parlamento, fez 3 passagens pelo Big Ben, certificando-se de que o primeiro-ministro o visse com atenção. Ele ligou o pós-combustor para que fosse ouvido em todo o centro da cidade e ainda mais quando passava pelo prédio do Ministério da Defesa. Após causar furor entre os londrinos e irritar a cúpula política, ele continuou seu caminho pelo rio. Ele voou sobre o memorial aos mortos da Força Aérea Real em uma altitude muito baixa e balançando as asas para prestar respeito a eles. Mas então, bem à sua frente, ele se deparou diretamente com a Tower Bridge, um dos maiores símbolos britânicos. No começo, ele hesitou se deveria atravessá-la, tinha 10 segundos para decidir. O Hawker Hunter tinha uma envergadura de 10,5 metros, enquanto a ponte tinha 30 metros de altura e 40 metros entre as torres. Ele estava a 650 km por hora, quase rente ao chão. Era uma completa loucura. E mesmo assim, ele fez isso. Além disso, foi tirada uma das fotos mais incríveis da história da aviação. Depois de atravessar a ponte, A.O. puxou o manche com toda a força para subir e não colidir com os navios e guindastes que estavam à frente, e conseguiu sair ileso. Muitas coisas poderiam ter dado errado naquele dia, no entanto, tudo foi simplesmente incrível. Depois, ele quis se gabar de seus feitos sobre as bases dos colegas. Seu sangue estava cheio de adrenalina, então ele voou para o norte fazendo manobras sobre 3. A batalha aérea envolveu os pilotos e os políticos. Quando viu que o nível de combustível estava baixo, ele voou para a base que pretendia alcançar, West Rayham. Assim que saiu do avião, a polícia militar já o esperava. Ele foi direto para a cadeia, mas o dano já estava feito. Pollock havia se tornado um símbolo tanto para os pilotos quanto para o cidadão comum. Então, condenar Pollock por seu protesto era algo desconfortável para a Força Aérea Real. Da cadeia, Pollock recebeu centenas de milhares de assinaturas de trabalhadores o apoiando. Dizem que ele recebeu um rolo de telegramas de 100 metros com mensagens de apoio. Os sindicatos mais importantes do país o apoiavam. Ele era uma verdadeira celebridade entre aqueles que há anos guardavam o descontentamento com a grande crise econômica. Tudo isso tornava difícil condenar Pollock, já que uma sentença desfavorável para ele e para o governo poderia desencadear uma grande insurreição em meio à crise. Então, simplesmente deram a ele uma baixa honrosa de forma silenciosa, argumentando que ele tinha um quadro de estresse severo. Ele manteve seu posto e sua honra, mas já não podia mais pilotar para a Força Aérea Real. Depois da controvérsia, Pollock acabaria vivendo como um civil comum. Ele recebeu ofertas para pilotar aviões comerciais, mas ele achou entediante voar em linha reta por horas, então acabou se dedicando aos negócios, tornando-se um excelente consultor de marketing. Parece ser uma de suas paixões ocultas. Nos anos seguintes, e quando a pressão diminuiu, o governo admitiu seu erro e removeu de seu prontuário o suposto problema de saúde, fazendo com que, aos olhos administrativos e também da sociedade, ele fosse um piloto honrado e impecável. Todos os anos ele era um convidado de honra nas cerimônias de comemoração da Real Força Aérea Real, até seu falecimento em 1º de julho de 2025, aos 89 anos de idade. Hoje ele é lembrado não como um inconsequente, mas como um homem que não ficou de braços cruzados ao ver seu governo manchar o nome de uma das organizações aéreas mais respeitadas da história, a Força Aérea Real. Se você gostou deste vídeo, talvez queira saber sobre o desastre da torre do USS Iowa. Obrigado por assistir a este vídeo e até logo!